Oi, gente. Caiu a live com o Luciano Henrique e a gente vai começar a falar sobre, a partir de agora, sobre os títulos dele estaduais. Como eu tenho certeza aí que o Instagram não vai salvar a parte que caiu, paciência, né? Vamos tocando a bola aí. Vamos esperar aí o Luciano Henrique pra gente. A gente já tinha feito aí 20 minutos de live falando do início da carreira dele e acabou, lamentavelmente, caindo a conexão. E a gente segue com essa live muito especial com o Luciano Henrique. Ainda bem que na primeira parte a gente falou muito do final da carreira dele, né? E agora a gente vai falar dos títulos dele no futebol de Pernambuco. A gente pede desculpas a toda a galera que tá voltando aí, porque realmente caiu a conexão do Luciano Henrique e a gente vai seguir agora falando dos títulos dele em Pernambuco. Deixa eu zerar aqui meu cronômetro, né? O Demetrio está dizendo que tem muito tricolor na live, por isso caiu. Que é isso, rapaz? Hugo Henrique, um abraço, obrigado. O Luciano Henrique voltou aqui pra gente falar aqui. Deixa eu adicionar ele aqui. Vamos voltar, galera, pra live. Que pena que caiu. Agora eu tô comemorando que tenha caído antes de você falar dos títulos pernambucanos, porque vai ficar salvo a live. E a galera que vai ver depois vai dizer, ué, tu não perguntou dos títulos, não? Não, Claro. não perguntou dos títulos, né? O que foi? Alguém ligou pra você, foi? Não, que não. Pareceu você travou o seu aí, daí não tava dando mais nada. Pra mim travou o seu, mas acontece isso geralmente quando alguém liga, né? Mas Ah, não, aqui tá tranquilo. vamos falar. Estamos com o Luciano Henrique, que hoje não é mais jogador de futebol, tá morando em Taubaté, 41 anos. Bom, 2007 você conquista o título de campeão pelo esporte, invicto, antes do jogo final. Aí você vai para o Inter, aí eu lhe perguntei, eu enchi sua bola lá com a imprensa do Rio Grande do Sul, mas você não teve uma boa participação no Inter e você estava respondendo. Isso de 2007, isso no segundo semestre, né, de 2007. Segundo semestre, exatamente. Então, Elton, daí eu queria até explicar que na época, quando eu fui pro Inter, muitos torcedores, né? O Luciano tá indo atrás do Galo, isso, aquilo, e a saída do Galo foi um pouco conturbada aí também, né? Na época, quando eu vim em 2007 para o esporte, né? Como eu falei para você que né, ele tinha um bom relacionamento e é um grande amigo meu, grande relacionamento no Santos. O Santos me emprestou para o esporte sem custo nenhum. Se não pode ir, a gente não vai cobrar empréstimo, desde que se ele destacar ou aparecer e vier um clube que pague o empréstimo dele, né? De maior expressão, alguma coisa assim, pague o empréstimo dele, vocês têm que liberar na hora. E foi o que aconteceu, né? Veio a proposta, claro que também a proposta foi interessante, né? Interessante, porque o Internacional era um time que tinha acabado de ser campeão mundial, né? Estrutura que tem também, que Visibilidade, né? visibilidade, tem tudo isso e com certeza seduz o atleta, né? O jogador. E foi quando eu fui para o Inter. E chegando no Inter, o Inter já não estava numa fase boa, né? Os atletas, né? Que a maioria do time que foi campeão mundial ficou ali. E a gente percebeu que não estava dando mais liga, sabe? Acontece, né? O time ganhou, chegou num auge, depois é eminente que vai ter uma queda. E eu cheguei nessa fase que as coisas não estavam dando certo nem para o pessoal que estava jogando e para mim, quando eu entrei, também não estava acertando, né? Até a minha estreia foi muito boa contra o Atlético Mineiro, eu né, dei uma assistência, acho que nós empatamos, se eu não me engano. Só que na sequência, daí, assim, não estava dando certo para ninguém e eu entrei no grupo que também né, não estava as coisas funcionando do jeito que a gente queria. Daí logo nisso o Galo né, saiu, foi mandado embora e veio o Abel Braga. Na hora, quando o Abel veio, daí ele resgatou todo aquele pessoal, né, que era do Mundial, da Libertadores, que não estava sendo aproveitado também, alguns que tinham caído muito o rendimento, daí ele trouxe todo mundo de volta. Daí foi quando eu perdi espaço mesmo, e assim, joguei poucos jogos, né, assim, foram 10 jogos no Brasileiro, foi eu acho que 10 ou 9 jogos que eu joguei pelo Internacional, e não consegui, né, dar aquela sequência que eu estava tendo no esporte, né, de início do Brasileiro, dando assistência, fazendo gol. Mas, assim, foi um lugar que eu gostei muito. Graças a Deus, tenho um respeito muito grande dos diretores, do presidente, porque apesar de as coisas não estar funcionando dentro de campo, né, às vezes tecnicamente, às vezes não encaixa, né? Mas, assim, sempre eu fui profissional, sempre tratei todo mundo igual lá, sempre
tentei dar o meu melhor, né? Onde eu passei foi assim. Mas sim, foi uma passagem muito boa, fiz vários amigos lá e tenho uma lembrança muito boa do Internacional. Pegando o gancho, nesse ano, antes de você ir para o Internacional, você fez aquele golaço que você driblou uns 4 do Vasco da Gama, no milésimo gol de Romário. Foi o gol mais bonito da tua carreira ou não? Ou foi o gol mais bonito pelo esporte? Eu considero, assim, da carreira, né? E foi uma jogada bem com velocidade, com habilidade, né? E um chute forte de fora da área. Eu tenho alguns gols bonitos pelo Atlético Sorocaba também, né? Na primeira divisão do Paulista. Na Coreia do Sul fiz alguns gols bonitos também, mas eu acho que esse daí contra o Vasco, pela importância do jogo também, São Januário lotado, todo mundo com os olhos ali, né, no Romário para fazer o milésimo gol. Eu acredito que foi o mais bonito, sim, da minha carreira, também pela camisa do esporte. Rapaz, nunca mais eu tinha falado com meu amigo Wagner, zagueiro que foi do Náutico, ele tá dizendo um dos mais inteligentes que já joguei, top demais. Jogou com ele onde, Luciano? Poxa, o Vagnão a gente Wagner. jogou. O Vagnão a gente jogou. Aí na época de Recife, né? A gente jogou várias vezes contra, né? Ele no Náutico e no Sport. Depois a gente foi jogar junto no Paysandu em 2011 e 2012 no Santa, que a gente foi campeão pernambucano juntos, passamos o ano todo. Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa do bem. Puxa, velho, Vagnão, um abraço pra você, pra família, meu irmão. Poxa, saudade de você, mano. Saudade mesmo. Eita, rapaz, o torcedor me lembrou uma coisa aqui sobre. Ele está perguntando o seguinte: Luciano Henrique, o que deu errado na gestão de grupo do Nelsinho com o Paulo Baia? Esta pergunta desse torcedor me fez lembrar outra coisa que eu vou perguntar a você já já. Bom, e aí, como foi voltar para o esporte em 2018? Em 2008? Então, daí em 2000, final de 2007 para começo de 2008, eu fiz toda a pré-temporada lá no Santos, né? Eu tinha contrato, mais um ano de contrato com o Santos, e fiz toda a pré-temporada. E se eu não me engano, em 2007 era o Leão que estava lá já, eu acho, na época. E na época o Leão também tinha um bom relacionamento sempre teve, né, com o pessoal do esporte, né, conhecia todo mundo. E onde o professor Nelsinho Batista, né, tinha acabado de assumir o esporte, e veio a proposta, né, para eu voltar para o esporte. E a maioria do pessoal de 2007 tinha continuado, e chegando um pessoal. Foi mais ou menos no mesma linha de 2007. Para ir para 2008, falei assim, ó, só marcar a passagem que eu tô indo. O seu Álvaro, né, que foi lá em São Paulo conversar comigo na época, não teve dificuldade nenhuma. Falou, pode marcar a passagem, a gente conversa de contrato lá, pode, não tem problema não, vamos, porque eu tenho... E assim, eu tinha aquele negócio que eu poderia dar mais pelo esporte, né? 2007, puxa, eu peguei uma fase boa depois de segundo turno do Pernambucano até o Brasileiro, né? Peguei uma fase muito boa e as coisas estavam dando certo, eu jogando bem. E assim, eu saí, depois ficava na minha cabeça, falei, eu tenho que dar mais para o esporte. Eu acho que eu posso ajudar o esporte em mais títulos e, enfim, em mais, né? Em gols, assistência. E foi o que aconteceu, né? 2008 eu vim já com um contrato de 2 anos, 2008 e 2009, e onde aconteceu tudo isso, né? A gente, puxa vida, foi mais 2 vezes campeão pernambucano, fomos campeão da Copa do Brasil. Vamos falar do título pernambucano de 2008. O Sport conquistou aí o tricampeonato, né? Você, quando chegou em 2007, o Sport tinha sido campeão em 2006 nos pênaltis contra o Santa Cruz. Em 2007, você foi campeão fazendo um gol do título contra o Náutico. E em 2008, o Sport foi campeão num empate chorado da Gota Serena com o Central. Foi 1-1 na ilha. Tá lembrado desse jogo, não? Sim, tô lembrado. Se eu não me engano, acho que eu não joguei esse jogo agora, sim, Wellington. Tô vagamente, acho que eu tinha 2008. machucado. Acho que eu tinha machucado. Eu fiquei acho que 1 mês e pouco. Eu tive uma fissura por estresse na tíbia. E eu fiquei acho que 1 mês e pouco. Se eu não me engano, esse jogo eu fiquei de fora. Mas eu lembro, sim, foi um jogo difícil, um jogo, mas aquilo que eu falei pra você, o time era muito forte, e assim, era uma briga um muito elenco, saudável né? por posição. Tem um elenco, né? Exatamente, um elenco muito forte Tem um torcedor e uma perguntando briga aqui saudável. da sua relação com o Magrão. Teve algum problema com o Magrão ou não? Não, jamais, o Magrão é um amigão meu. Ah, Poxa, tá. a gente trabalhou por quase 3 anos, né, 2 anos e meio no esporte, e o Magrão, eu conheço ele desde aqui da época que ele jogava no Nacional aqui da capital. O Magrão é uma pessoa sensacional, um amigo querido. Acho que não tem um ali que eu vá, puxa, Lu, você
teve alguma coisa com alguém. Os anos que eu passei no esporte foram maravilhosos e, puxa, fiz grandes amigos, o César, o Senna, o Washington que passou por aí, nós somos compadres, uma galera boa que a gente tem amizade até hoje e a gente sempre conta, né, se encontra, conta a história de quando a gente passeava, estava no esporte, né, dos títulos, é muito bacana. Bom, você chegou já a declarar que foi o maior título da sua carreira, né? Um título nacional da Copa do Brasil de 2008 pelo esporte. Mas vamos ver se a sua memória tá boa. Vamos lá, você é o repórter agora, escale o time campeão, qual foi? Do primeiro ou segundo jogo? Do título, da ilha. Magrão, Diogo, Igor, Durval, Dutra, Sandro Goiano e Daniel Paulista. Eu e o Cássio, Carlinhos Bala e Leandro Machado. Eita, memória boa danada. Agora me explica aí, eu vou começar agora a futucar o título, viu? Quando é que você soube, em que momento você soube que Luizinho Neto não ia jogar? Poxa, eu particularmente fiquei sabendo na véspera do jogo, né? Teve uma conversa de que o Luizinho teria vendido o jogo, uma coisa, mas por mim não existiu isso. Sei lá, que às vezes as coisas, né, não deu certo em campo, né? Poxa, a gente imaginava, pô, ir lá para São Paulo, 1-0, 1-1, um empate ali, poxa, tudo o que a gente tinha apresentado ao longo da competição, né? A gente vai tomar 3. Eu acho que, poxa vida, eu acho que procuraram alguém para culpar, ou então para mudar alguma coisa assim, mas pelo que eu conheço do Luizinho Neto, não houve nada disso. Mas assim, o professor Nelson foi muito feliz, né, na substituição, e o Diogo entrou muito bem, ele estava muito bem, né? O Luizinho fazia muita diferença nas bolas paradas, foi um diferencial da Copa do Brasil daquele ano. Mas assim, o Dioguinho também entrou muito bem, estava voando, né? Tava querendo, estava jogando. E assim, mas eu particularmente fiquei sabendo um dia antes da partida. O Eleonel tá querendo corrigir aqui, dizendo que foi o Enilton. Não, Eleonel. O Enilton entrou no lugar do Cássio com 30 minutos do primeiro tempo. No primeiro tempo minutos. ainda. Isso aí. Eu tenho uma sensação até hoje, eu tenho dito em debates, quando a gente fala sobre Copa do Brasil, já que eu cobri o esporte na época, Luciano, eu tenho uma sensação que, independentemente do timaço que o esporte tinha, acho que seria campeão, mas eu tenho uma sensação, para mim, eu não sei a sua visão, que o esporte teve duas situações inacreditáveis do quesito sorte que todo campeão tem. Não sei se você vai concordar comigo. Primeira sorte, não decidir lá, em São Paulo. Concorda? Concorda se fosse decidir lá, o café era outro? Seria mais difícil, seria mais difícil, seria mais complicado, verdade. E o sorteio caiu na ilha. Agora vamos a outra coisa que eu falo sempre, que outra sorte que o esporte teve foi não ter Heber Roberto Lopes no jogo da ilha. Teve primeiro em São Paulo. Concordas ou não, Luciano? Concordo muito, porque eu não sei que o Heber viu em mim, porque aquele jogo contra o Inter na ilha, ele me expulsou num lance que não tinha nada a ver, não sei se você se recorda. Eu ia perguntar isso a você. Você ficou surpreso com aquela expulsão? Meu pai do céu, eu nunca fui um jogador né, de chegar, de bater, ou sei lá, agressivo. Foi num lance de uma bola dividida, que acho que nem era para cartão amarelo. Ele virou e me expulsou. Numa situação, se eu não me engano, estava 2-1 pro Inter. Não, estava 1-1, você foi expulso. 1-1, isso, eu fui expulso, exatamente. E assim, puxa, eu fiquei maluco, porque nem para cartão amarelo seria aquele lance. E ele chegou, já me expulsou naquela loucura tudo. Mas assim, puxa, graças a Deus que ele não foi para a final, porque senão ele tava perdido. Eu tenho essa sensação também. Aquele lance do Acosta, que se você olhar 1000 vezes, vê que o Magrão não derruba o Acosta se joga. Não, só pegou a bola, o Magrão só pegou a bola. Eu até hoje acho que se fosse o Roberto Lopes ali, ele tinha fechado o olho e cal. Mas, verdade. Cal. Ô Luciano, e a escadinha foi Palmeiras, Inter, Vasco e Corinthians. Vamos tirar o Corinthians. Dos três aí, o Inter foi o pior do que o Sport enfrentou? Foi o mais difícil, não? Poxa, eu creio que o Inter
por tudo que aconteceu no jogo, né? Principalmente o jogo de volta aqui o jogo na ilha, com um jogador a menos, o Durval fazendo aquele golaço de falta. Eu acho que ali eu particularmente, eu percebi, falei, agora a gente não perde mais para ninguém. Esse título tá muito mais perto do que a gente imaginava, porque contra o Vasco foi um jogo difícil, né? A gente ganhou 2-0 em casa, depois lá a gente tomou 2-0, foi para os pênaltis, mas o jogo contra o Inter, e o Inter tinha um timaço, né? Um time muito forte, o time do Inter, uma molecada nova que estava subindo, aparecendo, né? Mas assim, aquele jogo contra o Inter, eu creio que foi o mais difícil. O Matheus está dizendo que era para você ter batido um pênalti contra o Vasco? Você não estava na relação? Tava, então, eu joguei, até esse jogo, eu tive que ir, né, eu não lembro quem que me acompanhou, né, do esporte, a gente teve que ir lá no julgamento para ver se eu ia pegar 1 ou 2 jogos, e o Romerito já não podia jogar, né, que ele tinha sentido e estava tinha acabado já o contrato dele, daí eu tomei um jogo só, né, que foi o jogo que eu cumpri depois, mas assim, eu joguei o jogo inteiro, no final do segundo tempo, tava 0-0 ainda, daí o professor Nelsinho me tirou. Se eu não me engano, foi o Fábio Gomes ou o Everton que ele colocou no meu lugar. Só que daí depois foi o 2-0 e foi para os pênaltis, só que eu já tinha saído do jogo, mas eu era um dos cobradores. O Valdir está perguntando qual foi o gol mais bonito da carreira, ele já respondeu, viu, Valdir? Foi um gol contra o Vasco no 10º gol de Romário, que ele driblou meio time do Vasco. Tá aí, para quem não viu esse gol aí, tem no YouTube. Essa semana eu estava pesquisando que eu ia entrevistá-lo e eu não lembrava desse gol, rapaz. Que golaço o Luciano Henrique fez contra o Vasco da Gama. Mas Romário fez um gol de pênalti, que não foi pênalti. É verdade mesmo. Que aliás, não foi pênalti. Romário juntou gol até de jogo de botão. Eu nunca vi para chegar a 1000 gols, foi até de jogo de botão. Agora, ô Luciano. E tava procurando, né, esse 10º gol dele, procurando, ia no Maracanã, não saía, e no Maracanã não saía, daí o dia que foi lá no São Januário contra nós, saiu. Eita. É verdade. Ô Luciano, você foi o cara da final na Ilha do Retiro. Simples o motivo, porque você deu um passe para o Carlinhos Bala, que ele fez o gol, você fez o assistente e fez o gol, o de 2-0. Primeira coisa, a jogada do primeiro gol foi muito difícil. Vocês faziam aquilo no dia a dia do treino, porque você quando corta para a perna esquerda, mas ninguém esperava que você tocasse de volta para Carlinhos Bala. Aquilo era uma jogada treinada, não era? Ou foi aquele momento do craque? Assim, Wellington, o que era treinado era o posicionamento do Bala, né? Sempre quando um meia pegava a bola, tanto ele, o Leandro Machado, o próprio Roger, né? Eles ficavam de lado, né, pro zagueiro, né? Fazia o balanço para a gente enfiar essa bola. E eu sempre, assim, minha característica de drible, de bater de fora da área, eu sempre tive essa facilidade, né? Apesar de ser destro, eu puxava para a esquerda e batia pro gol. Só que quando eu peguei a bola na lateral, o pessoal levei para dentro, o jogador que estava me marcando estava afastando. Mas só que eu percebi que estava longe para eu bater de esquerda. E na hora que eu ameacei de bater, que eu vi o Carlinhos Bala fazendo aquele posicionamento, aquele gesto corporal já para receber na frente, aí eu não pensei 2 vezes em cavar. Assim, e quase, ele estava no limite, né? O Carlinhos Bala ficou no limite do impedimento lá, mas acho que, se eu não me engano, era o André Santos que dava a posição. E daí, na hora que eu consegui fazer aquela assistência, só faltou correr para o meio para comemorar, porque o Carlinhos Bala era nessa finalização, cruzada com a direita, com a esquerda. E daí onde incendiou a ilha, né? Onde tudo, o pontapé inicial para o título foi ali. Agora, fale pela primeira vez aqui, que eu acho que eu não lembro de você já ter falado isso, e a gente vai falar do gol do título. E aí, muito torcedor do esporte vai entender qual é a minha curiosidade. Você chutou errado, né? Pegou mal na bola, né? Ô Wellington, eu não sei se você lembra no jogo no Morumbi, se eu não me engano, foi o primeiro ou o segundo gol do Corinthians. E sempre eu, por estatura baixa, né? O Carlinhos Bala cobrava o escanteio, e eu, estatura baixa, o professor Nelson colocava no rebote ali. E no jogo do Morumbi foi igualzinho, só que eu dominei para bater. Não lembro se foi o jogador do Corinthians, mas ele realmente me atropelou. O juiz não deu falta. Contra-ataque, gol do Corinthians. Heber Roberto Lopes. Isso, exatamente. Não deu a falta. Até esses dias
pessoal, o torcedor do esporte me mandou esse vídeo aí desse lance, assim, foi uma falta absurda, acho que foi o Carlos Alberto, se eu não me engano, o volante, me atropelou, foi uma falta absurda, só que saiu o contra-ataque e o gol do Corinthians. E quando aconteceu isso na ilha, eu pensei, se a bola vir, eu não quero nem dominar, do jeito que vir, eu vou bater. E assim, veio na esquerda, eu peguei até forte na bola, só que ela foi para baixo, né? Eu peguei meio de voleio, né? Com o pé, com a perna de apoio no chão, não levantei. Só que eu peguei forte, só que ela quicou, né? Deu aquele kick na frente do Felipe. Assim, acho que era coisa de Deus, não tinha que ser, né? Acho que é aquela coisa que já estava na cabeça também. Falei, não vou dominar, a bola vinha, eu já vou, né? Já finalizar, porque O foi que aprendizado, aconteceu. o aprendizado do primeiro jogo te fez fazer o lance do segundo. Faz, de primeira, bater. Se você, não sei se dá, um dia você vê, igualzinho, no mesmo lugar praticamente assim, só que eu dominei com a perna direita para bater pro gol, onde foi a falta. Mas daí o de esquerda eu fiquei naquela coisa, cabeça, se vir, eu já vou finalizar a jogada, nem que vá para fora, alguma coisa assim, mas pelo menos não passa dali, não sai um contra-ataque, alguma coisa desse tipo. E foi, né, fui abençoado por Deus. Eu acho que também tinha que ser, porque era 30 e poucos minutos de jogo, era antes dos 40, a gente tinha 6 ou 7 escanteios, a gente em cima, né? Nosso time, a Ilha do Retiro toda em cima do Corinthians ali, eu acho que tinha que ser para ser mesmo aquele. Tinha que sair aquele gol, né? Aí eu fiz esse parafazoe todinho para perguntar a você. Se mentiu, o nariz cresce, viu? Na hora, eu acho que você pensou que o gol foi do Enilton. Ou não foi? Ou já viu que foi seu gol? Puxa, vou ser sincero para você, porque o nariz tem como crescer mais, não, já é grande pra caramba. Mas, Wellington, na hora, eu não pensei em nada. Eu falei, independente que se foi eu que fiz gol, se foi contra, porque na hora ali, né, tudo fechado, eu só vi que a bola passou, bandeira correu, a gente saiu comemorando. Eu falei, independente de quem fez o gol, a gente Mas 2 a 0 que a gente na hora precisa. você pensou que foi o Enilton? Eu até na hora, eu achei que tinha esbarrado em algum zagueiro, tinha entrado contra, porque eu achei que o Enilton estava um pouquinho à frente, ou estaria impedido, alguma coisinha, foi minha preocupação na hora. Mas daí eu falei, puxa, bola entrou, o juiz deu, quem fez o gol não tem importância, né? Mas depois que o jogo acabou, putz, o gol é seu, vai entrar para a história de um clube centenário, tem uma torcida fanática, um dos maiores títulos do clube, né? Um título nacional, daí vem o peso. Eu falei, puxa, tomara que tenha sido o meu mesmo. Não vem roubar meu gol não, Emilton. Ô, Luciano, quando fez 2-0, você... Porque era tão encaixadinho o time do esporte, né? Que a gente via mesmo que se precisasse de mais um, o negócio ia ferver. Você particularmente ficou com medo do time recuar, medo da arbitragem? O que é que passou pela cabeça de vocês? 2-0 Sport cedo, no primeiro tempo. Então, acabou o primeiro tempo, né? 2-0 e aquela euforia toda. A gente voltou para o segundo tempo com o professor Nelson falou, mesma coisa. A gente jogando para cima dos caras com responsabilidade, perdeu a bola, volta, passa da linha da bola ali, marcação forte. E a gente até teve, né, no segundo tempo, outras oportunidades, né? Só que chega uma hora do jogo que a gente não tem como. O Corinthians, com certeza, ele ia para cima, né? De um jeito ou de outro, alguma hora ele ia ter que assustar, ia ter que cutucar lá a gente, e como a gente teve também oportunidade, até eu me lembro uma jogada individual que eu fiz, eu levei para a linha de fundo, cruzei, o Roger quase fez o gol, ele deu um carrinho, quase fez o gol, mas é o risco que se corre de uma final. O Corinthians não ia ficar lá atrás esperando, os caras iam se jogar para se eles tomassem 3 ou 4, né? Não tinha importância, porque eles queriam fazer o gol. Mas assim, nosso time era tão experiente, tão tranquilo. Acho que, se eu não me engano, a média de idade do esporte daquele ano foi a maior da Copa do Brasil, né? Eu tava para fazer 30, o Dutra 30 e pouco, o Magrão 30 e pouco, o Romerito, né? Todo o Leandro Machado, a galera toda já com uma experiência, com uma idade boa já. E assim, foi bem tranquilo assim, o segundo tempo pra gente, né, psicologicamente falando. E tinha que dar nisso mesmo. Acho que, como eu falei, um grupo muito comprometido, né? Um grupo que sabia o que queria ali e tinha que dar aquele título mesmo. Não tinha como ter outra coisa diferente daquilo, Elton. Ô, Luciano, mate uma curiosidade.
ser campeão da Copa do Brasil ganha um bom dinheiro? Você poderia dizer quanto foi o bicho para o esporte ser campeão para cada jogador ali em 2008? Quantos anos atrás? Mas o tempo passa rápido, viu, meu amigo? Já 12 anos. Puxa, 12 se anos já. fosse, Nossa. se fosse hoje, seria bem melhor. Que hoje, Copa do Então, Brasil, esses. a Copa do Brasil hoje com um dinheiro muito maior, né? Copa do Brasil hoje, que esses milhões, se eu não me engano, é 50 milhões, né? Assim, é bem diferente, né? Hoje também a Copa, você ganha a Copa do Brasil, você pode jogar Sul-Americana, pode jogar a Copa. Na época a gente ganhou a Copa do Libertadores. Brasil, no outro ano não jogava a Copa do Brasil. Não jogava, só jogava Libertadores. Não jogava Sul-Americana, só jogava Libertadores. E isso foi mudando. Mas assim, eu sinceramente eu nem lembro. Em Assim, dinheiro de hoje, quanto foi para cada jogador assim? puxa, eu 10 vou mil, 20 ser. mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil? Foi mais. Mas assim, eu nem me lembro porque, assim, foi proporcional, né? Quem jogou mais, recebeu um pouquinho mais, mas eu acho que é mais que isso, bem mais que isso. Mas assim, foi uma premiação bacana. Eu lembro que na época o presidente, o Milton Bivar, falou assim, ó, vocês já chegaram na final, a gente estava discutindo coisa de premiação. Se eu falar para vocês que eu vou dar 1 milhão para cada um, é pouco pelo que vocês estão fazendo pelo esporte, pela entrega, pelo profissionalismo, pelos atletas que vocês são. Mas só que não tem condições, né? A gente não tem. Mas assim, foi um pouco mais, sei lá, 50 mil, coisa assim, por aí. Pronto, é Não me uma coisa. lembro, não me lembro, assim, corretamente, sabe? Mas é em torno disso aí, se eu não me engano. O Marcos está dizendo aqui que vai comprar a tua chácara, viu? Eu não... É o Campanholo. Poxa, meu amigão também, treinador hoje. A gente jogou junto no Taubaté. Puxa, um abraço, Campa, parceirão nosso. Pronto, agora eu vou chegar naquela pergunta que o colega fez aqui, que eu não lembro quem foi mais, sobre se houve confusão. Se houve, né? Mas eu queria saber de você entre o Nelsinho e o Paulo Baia. Mas o que eu lembrei com essa pergunta foi do Sport e Palmeiras, rapaz, na Libertadores. Foi a maior injustiça Do que futebol. particularmente do futebol esporte não passado do Palmeiras, Luciano. Parece até que se o esporte passa ali do Palmeiras, ninguém segurava mais. Você ficou com essa impressão? Fiquei, Wellington, fico com essa impressão sim, porque a gente, no mínimo, aquele jogo, o primeiro tempo era 3-0 para nós, no mínimo. Que a gente chegou atropelando mesmo o Paulo Baier, um grande amigo meu, parceiraço, só que na época ele já não estava pegando, já não estava numa fase, né, tão boa no esporte, e as oportunidades, né, aconteceu tudo com ele, né, no primeiro tempo. O Marcos também pegou muita bola, mas assim, eu creio muito, assim, pelo que a gente jogou contra o Palmeiras naquele jogo, né, e pênalti é aquela coisa, é competência, é sorte, né, vai de quem acreditar nisso. Mas eu acho que a gente chegaria bem longe na Libertadores, porque a nossa equipe era muito forte também. A gente fez uma Libertadores que a gente classifica com, se eu não me engano, um jogo de antecedência, onde tem Palmeiras, LDU, atual campeã, e Colo-Colo do Chile, não é pouca coisa, né? Mas assim, foi mesmo uma injustiça muito grande a gente ter saído pelo Palmeiras aquele jogo. Eu lembro também que foi no o gol, a gente em cima, foi numa jogada individual, né? Que eu peguei a bola também ali perto do banco de reserva, saí driblando, bati cruzado, o Wilson foi e fez o gol. Assim, a gente tava tão confiante que eu falei, acabou o jogo, falei, professor, eu vou bater o primeiro pênalti. E a gente tava treinando e tal. Por Aí eu quero infelicidade. perguntar a você, porque chegou pra gente da imprensa e você, toda a sua cobrança de pênalti pelo esporte que eu acompanhei, você dava uma paradinha. E chegou pra gente da imprensa que o juiz chamou você antes, não pare, senão vou anular, não vai valer. E aí te desconcentrou, foi isso ou não? Não foi. Assim, que eu acho que na época, se eu não me engano, já acho que estava começando a proibir o negócio de paradinha. E eu, assim, realmente aí pelo esporte, alguns jogos eu dei a paradinha mesmo, igual o Neymar fazia, de parar em cima da bola. E se eu não me engano, acho que já estava proibindo, alguma coisa assim. Só que assim, e eu já estava treinando a batida do jeito que eu bati no jogo, só que o Marcos, né? Puxa, ele já tem essa tradição de pegador de pênalti, né? A história dele conta tudo isso. E não, assim, claro que eu fui para fazer o gol, para bater firme, Lógico. mas infelizmente do jogo ele pegou. E também pegou tanto o meu, do Dutra, quanto do Fumagalli, que também é um excelente cobrador de falta, excelente cobrador de pênalti. Assim, com certeza foi um pouco
sei lá, não é desatenção, mas a gente não caprichou tanto, sei E lá, eu começou na tava tão vantagem, né? confiante. E começou na vantagem que o Magrão defendeu o primeiro pênalti, não foi? Foi, exatamente. Depois eu fui o primeiro, defendeu, acho que se eu não me engano, o Magrão pegou o outro, só sei que Não, o tava Magrão só empatando ali, pegou. só que foi um, né? Então, só sei que empatou ali no comecinho, só que depois o Palmeiras foi, mas o Marco pegou 3 pênaltis, né? Não tem como falar. E assim, de jogadores que batia, tanto eu como o Dutra e o Fumagalli, a gente sempre, né, foi cobradores, a gente batia pênalti ali. Só que pode ser um pouco de competência nossa na hora, sei lá, mas é coisa do futebol. A gente queria fazer, eu estava tão confiante que eu ia fazer, ia chegar, ia bater, né? Peguei a bola para fazer o primeiro, que é importante, mas infelizmente eu acho que a gente teria que ter tirado eles nos 90 minutos, onde foi realmente a gente foi um verdadeiro atropelo. Tanto é que a gente saiu, foi desclassificado, e a ilha inteira nos aplaudindo, porque viu que a gente se esforçou ao máximo, a gente correu pra caramba, mas não veio a classificação. E respondendo a pergunta do rapaz aí, teve alguma desavença, Paulo Baia e Nelsinho, depois do jogo, foi? Não, não, depois do jogo não, mais pra frente depois, né, até quando o Paulo saiu, o professor Nelsinho saiu também, daí o Paulo Baier não tava, como eu falei, já tava pegando uma fase que não tava as coisas dando certo para ele. E na época eu me lembro que ele pediu uns dias para o professor Nelsinho para treinar separado, e o professor não é que não gostou, acho que não. Falei, poxa, o cara é um atleta experiente, já rodou tal, você não precisa de tempo para treinar. Mas daí foi isso que aconteceu, né? Daí, enfim, o Paulo Baier saiu, o professor Nelsinho saiu, e a gente depois foi, né? A gente até pegou o Campeonato Brasileiro que não deu nada certo, né? Mas, assim, o que aconteceu na realidade foi mais isso. Foi do professor não ter gostado que o Paulo pediu uma semana, 2 semanas, não sei, para ficar treinando separado, para adquirir a confiança, mas foi isso que, mas enfim, foi isso que aconteceu. Então vamos lá, você foi campeão em 2007, bicampeão pelo Sport, campeão. 2008 o Sport foi tri, você foi bicampeão. Aí ganhou a Copa do Brasil, já ficou tricampeão pelo Sport. Aí vem a temporada de 2009. Você tinha contrato ainda de um ano com o Sport. Sport que vinha do rebaixamento, né? E começou a temporada de 2009 ganhando o Campeonato Pernambucano, o tetracampeonato pernambucano. E o jogo foi contra o Náutico nos aflitos. Olha a confusão. O Sport, se empata o jogo, já era campeão direto, né, Luciano? Você jogou essa partida No, final? em 2009, né? Você tá falando? 2009, 2009. Esse jogo eu tava no banco, Wellington. Daí, na época, acho que tava eu, Fumagalli, como eu falei, era um grupo muito forte, acho que se eu não me engano foi o Fumagalli que entrou esse jogo, eu não entrei, mas assim, a gente, né, eu fiz, acho que se eu não me engano, esse Pernambucano, se eu não me engano, acho que foi 5 ou 6 gols, alguma coisa assim, mas a gente comemorou muito também, né, porque tricampeonato e assim, a hegemonia do esporte, né, nessa época aí tava muito forte, né, e assim, o Náutico já estava com uma equipe forte, o Carlinhos Bala já tinha ido para lá, né? Tinha o Verdade. Wagner, tinha um time muito forte. E lá no Aflitos, você sabe, trabalha muito bem a dificuldade de jogar lá, o campo pesado, né? A torcida realmente pressiona. Mas assim, a gente teve que comemorar, fazer um esforço e comemorar o tricampeonato. Comemorou lá nos aflitos no 0-0 com o Náutico. Bom, termina a era Luciano Henrique no esporte. Me parece que você saiu do Brasil, né? Não, o que aconteceu, Wellington? Em 2009, né? Meu contrato acabava em dezembro e no Brasileiro a gente caiu, né? 2009 a gente caiu, teve a passagem do Leão, depois o professor Pérez Chamusca, né? Pegou, mas a gente perdeu muitos pontos no início e depois não conseguiu recuperar. Rebaixamento e no final do ano, em outubro, né? Foi onde eu tive a lesão, justamente nos aflitos e eu teria que passar por uma cirurgia. Mas nisso mesmo eu estava conversando minha renovação, já estava quase tudo certo, pelo menos em mais um ano, eu ia reduzir salário, estava tudo correto, tudo certinho, né? Tudo encaminhado a renovação. Só que daí, por a cirurgia que eu teria que fazer e por ficar 6 meses parado, daí o Foi presidente na lesão, foi época... lesão de cruzado, foi? Não, eu tive uma fissura na tíbia. Ah, Bem tá. no meio da canela, tive uma fissura, né? Daí eu tive que fazer a cirurgia, colocar uma haste, atravessar uma haste, e eu fiquei seis meses parado, né?
E daí Nossa. nisso, o presidente na época falou que não iria renovar, porque não interessava para o esporte, porque eu ia ficar 6 meses e tal, tal. Daí eu vim embora. Eu vim no final do ano, eu vim embora para Taubaté. E olha como o futebol e a gente sempre fazendo as coisas certas, Wellington. Eu sempre na minha carreira procurei ser correto com todo mundo, trabalhador. Em fevereiro eu em casa, né? O pessoal ligando, querendo saber como eu tava. São Caetano me ligou. Luciano, vem aqui pra gente conversar. Era o Antônio Carlos Zago, né? Que o ano passado foi campeão com o Bragantino, tá no Japão. Me Tava em que chamou, série falou, o São Luciano, Caetano? Série B. Série B do Brasileiro. E eu teria que ficar pelo menos até maio me recuperando, né? Maio, é. E o São Caetano foi e me contratou um circo de muleta, mole, cara, Nossa como é senhora. futebol, cara. Daí eu Confiar, né? tinha Confiar trabalhado no jogador, né? confiar, e eu tinha trabalhado com o Filé, não sei se você lembra do Filé, que foi fisioterapeuta do Ronaldo Fenômeno. Eu tinha trabalhado com ele no Santos, e nisso ele estava com a equipe dele no São Caetano. Daí ele falou assim, não, Luciano, pode vir que eu vou recuperar você. Os caras me contrataram de muleta, assinei contrato e tal. Puxa, daí eu fiquei 2000, até eu fui quando eu logo já estava recuperando, a gente foi jogar contra o Sport aí pelo São Caetano, a gente perdeu, acho que foi 3-0, se eu não me engano. 3-1 eu estava no São Caetano nessa época. Mas assim, até depois, quando eu fui para Santa Cruz, eu dei uma declaração que o Sport me deixou de muleta e tal. Não, não foi bem assim, né, a declaração. O que eu falei foi que o presidente que estava ali praticamente me dispensou, né? Com O cirurgia, presidente em 2009 foi Silvio Guimarães? Foi ele? Silvio Guimarães, exatamente. Faleceu ele. Falecido, eu fiquei sabendo. E assim, eu falei, eu fiquei triste por isso, por toda a história que eu tenho, e eu tinha muitas condições ainda de dar mais alegria para o esporte ainda. Só que eu fui dispensado, assim, de muleta, e em casa tendo que fazer fisioterapia em outro lugar. E o São Caetano, eu sou muito grato com o São Caetano, com o Nairo, com o pessoal lá que fizeram isso comigo. Opa, 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 que você agora, o coração falou um pouquinho. Saiu magoado, né, Luciano? Ah, com o esporte não, como eu falei para você, com o esporte não. Na época, né, ali na fisioterapia do clube, daí veio com meus exames, né, até o Dr. Steinberg me chamou o presidente, falou, ó, a situação é isso, isso, ele vai pelo menos ter que ficar uns 5, 6 meses aí sem jogar, mas vai recuperar, vai ficar perfeito e tal. E daí saímos, depois ele me chamou de 1 ou 2 dias depois, o presidente me chamou, falou que não ia renovar por causa que esse tempo eu ia ter que ficar parado e custo-benefício para o clube não interessava. Assim, eu saí chateado por isso, né? Puxa, sei lá, poderia me deixar tratando lá, sei lá, alguma coisa, O cara faz né? o gol, o cara faz o gol do título da Copa do Brasil, machuca, ficou pesado, né? E assim, mas não é nada com esporte, né? Era uma situação pontual ali que eu fiquei triste. Não tenho mágoa nenhuma, mas na época, né, eu fiquei triste. Mas assim, segue o barco, né? A gente hoje não tá, não tem lugar aqui, tem em outro lugar. E futebol é muito dinâmico e as coisas funcionam desse jeito. Deixa eu mandar um abraço pro Lucas 200887, tá dizendo que é meu fã, tá acompanhando aqui a live. Luciano, você sai do esporte, você se recupera. São Caetano, depois de São Caetano, foi o Santa Cruz ou teve outro time ainda? Não, depois do São Caetano, eu saí, fui pro Fortaleza. Hum. Joguei no Fortaleza com o Zé Teodoro, era o Zé que tava lá. Rapaz, Eu que saudade de fiquei. Zé Teodoro. Nunca mais ouvi falar do meu amigo Zé Teodoro. Onde é que danado Zé Teodoro É, é, tá, hein? isso, humilde, deve estar lá em Goiânia, lá, tocando sertanejo lá, cuidando dos bois dele lá, Ele e Amado Batista tocando viola, é? tocando viola. Ei, homem bruto, que ele é uma figura, né? Aquele ali é gente boa Cara demais. sensacional. E jogava muito, rapaz. Lateral direito, Zé Teodoro. Jogava. E foi campeão pelo Santa Cruz aqui várias vezes, o Zé. Sim, Isso. mate minha curiosidade da torcida do Santa Cruz agora e a do esporte também. Como é que foi esse convite do Santa Cruz? O que é que passou pela sua cabeça na hora? E agora eu vou me vingar, não vou me vingar? Não, porque eu vou dar um exemplo para você aqui agora. Meu amigo Fumagalli foi ídolo no esporte. E eu estava monitorando o Fumagalli e tal, e eu descobri, eu estava cobrindo Santa Cruz na época, eu descobri que o Santa Cruz tinha feito um convite para Fumagalli.
E eu fiquei monitorando o Fumagalli, né? Eu disse, vem, não vem. Ele disse, rapaz, a gente tá resolvendo aqui e tal. E seria uma bomba, né? Fumagalli no Santa É. Cruz. Aí, o Fumagalli não me atendeu mais o telefone. Na época não tinha zap. Aí eu digo, rapaz, aí tem coisa. Aí Porque tem, né? aí tem coisa. Repórter experiente. Aí no outro dia eu tomo me ligar para Fumagalli, ele atende, todo desconfiado. Eu disse, e aí, vem ele? Disse, rapaz, não dá não. Eu não vou me queimar lá não. Mas É. você não pensou assim. Como, eu queria entender como foi o convite do Santa, o que é que passou pela sua cabeça para vir defender um rival feroz do esporte. Então, olha, o que aconteceu? Eu saí, né, do 2011, eu estava no Santa Cruz, e no meio do ano eu fui lá com o Roberto lá pro Jesus. Paysandu, não, o Roberto Fernandes, pô. Tá. Daí a gente foi para Paysandu, ele era o treinador lá, e logo quando acabou, a gente foi lá para disputar a Série C, até com o Wagner estava lá, o pessoal, e logo quando acabou, como eu já tinha trabalhado com o Zé no Fortaleza, tinha ido muito bem, e ele já me conhecia, e era o Sandro que estava, né, o Cocão, que estava aí no Santa Cruz, junto com o Tininho, eles me fizeram um convite, cara, através do João Ricardo também, que é o meu amigo, parceiraço daí, e que intermediou também, os caras entraram em contato, eu falei, puxa vida, será que vale a pena eu ir e tal? E na época, e assim, puxa, eu gosto muito, né, de Recife, putz, é uma cidade maravilhosa, o povo aí, né, muito gostoso mesmo de morar, de tudo, né, que envolve Recife, Pernambuco aí. E logo quando o Sandro me ligou, entrou em contato, o Zé, o pessoal, falei, eu pensei, falei, ó, me dá um tempo, né, foi no final de 2011, me dá um tempo para eu pensar, para eu pesar os prós e os contras, né? Puxa, daí veio na cabeça isso que aconteceu no esporte. E assim, eu com o pensamento de jogar numa equipe grande de novo, falei, poxa, sair do Paysandu, agora eu vou para baixo, pegar uns times do interior de São Paulo, que né, não tinha uma proposta bacana ainda em que me interessasse. Daí foi onde eles me ligaram e conversaram, pô, Luque, vai ser legal você voltar, a gente está montando, tá trazendo o Denis Marques, o Bala vai voltar de novo, talvez o Dutra, não sei o que lá, o Diogo, o pessoal que jogou com vocês. Eu falei, caramba, já que, porra, o Dutra, cara, pô, profissional, né, você conhece muito bem, pô, show de bola, o Bala, o pessoal, tudo que jogou no esporte e tá indo pro Santa, falei, puxa, eu vou pensar mais um pouco no meu O lado time é bom. profissional. Você pensou, o time é bom, eu vou lá. O time é bom, vai dar trabalho. E assim, eu falei, puxa, vou pensar um pouco no meu lado profissional, apesar de eu gostar muito do esporte, né? Meus maiores títulos, o maior tempo que fiquei em clube foi no esporte, né? E assim, falei assim, mas eu vou porque é um desafio novo e eu quero voltar para Pernambuco, né, para Recife, e foi onde tudo aconteceu. Até na época, foi em dezembro, e quando me apresentaram, falou que era o presente de Natal, né, para a torcida tricolor, foi a minha apresentação e tal. E assim, mas eu fui muito feliz também no Santa. Nossa, o pessoal dali de dentro, você conhece muito bem, tá ali dentro. Deixa eu matar uma curiosidade. Você joga num time, é campeão, aí vai pro rival. O cara chega desconfiado ou não chega, Luciano? Com certeza, acho que deve chegar um pouco. E assim, eu já, né, já estava um pouco mais velho, talvez não tinha a mesma velocidade ou, né, do que quando eu jogava no esporte, né, tínhamos passado aí 4 anos praticamente, estava, se eu não me engano, com 33 anos no Santa. E assim, tem, né? Eu acredito que tem a confiança, a desconfiança. Mas, como eu disse, eu sempre procurei trabalhar certo, eu sempre procurei me dar o máximo, me doar ao máximo. No começo, no Santa, né, no Pernambucano, né, até eu pegar o ritmo, voltar a jogar, pegar a sequência titular, tive um pouco de dificuldade, mas depois que embalou, foi, né? A gente chegou até a final do Pernambucano e fomos campeões. Vamos lembrar os dois jogos. O primeiro jogo foi no Arruda, né? Primeiro jogo foi no Arruda, exatamente. 1 a Primeiro 0. jogo foi. Empatou, né? Se não me engano. Eu agora, eu juro a você que eu nem Agora pesquisei, fugiu que eu disse também. que o Santa Cruz ganhou de 1 a 0, gente. Alô, galera tricolor, não foi 1 a 0 pro Santa, não. Eu acho que o Santa jogou pelo empate na ilha, não, Luciano? Não, o empate era dos dois resultados iguais, era pro esporte. Era dois resultados iguais. O esporte 2012. fez a melhor campanha, não é? Se não me engano. O pessoal aí tá mais. Daqui a pouco a galera responde aqui essa parada.
Não, na Ilha foi 3-2. Mas 3 foi a zero 2 a zero, foi exatamente. 0-0 no Arruda, 0-0 no Arruda. 0 a 0. Aí o Sport jogava por dois resultados iguais. O empate era do Sport mesmo por ter a melhor campanha. Rapaz, Acho o que era isso Sport mesmo. jogava pelo empate. É que eu lembro que tá, como foi a sequência dos gols? Vamos lembrando aí. Foi o Branquinho fez o primeiro gol, né? 1 a 0. O Sport empatou. Acho que foi o Moacir que fez. Daí o Denis Marques fez o segundo nosso. Daí acabou o primeiro tempo, 2 a 1. No segundo tempo eu fiz o terceiro. E daí no finalzinho o Ed Terminou. Carlos fez mais um. Daí foi 3 a 2. O Ed Carlos fez mais um. Daí acabou 3 a 2. Ah, tá. Eu pensei, eu jurava que o Santa Cruz tinha ganho o primeiro jogo, mas foi 0-0. Sim, e eu tava atrás do gol, né? Do gol que você marcou, né? Eu era o pista da coisa. E alguém do esporte deu uma espirrada de taco, né? A bola sobrou pra Foi, você. Sobrou pra foi, você. exatamente. E na hora eu pensei assim, rapaz, ele tá com muito pouco espaço pra driblar. Foi Magrão, né? Foi o Magrão, né? Foi Magrão, era o Magrão. E você fez um gol com a fanha, né? A canhotinha. A canhotinha, a ceguinha, né? A ceguinha. Como foi o lance? Conta aí pra gente o lance do gol. O gol do título foi seu de novo em Pernambuco. De novo, porque se fosse 2 a 2 assim, era esporte, né? E eu fiz o terceiro gol. Foi no segundo tempo, foi num lance, eu não lembro quem que. Agora eu não lembro quem quebrou a bola pra mim lá na frente. Já tava no final do jogo, se não me engano, 39, 40 minutos. A bola veio, o zagueiro do esporte, né, foi dar o combate, eu já fui porque não tinha sobra, e eu de frente fui dar o tapa, né, na frente dele já para pegar na corrida. Falei assim, até ele virar eu já vou pegar na corrida. Só que a bola bateu em mim, bateu na perna dele, voltou em mim e seguiu para frente para mim. E daí na hora que o Magrão saiu, né, o Magrão saiu até na entrada, na saída ali da grande área. E é uma coisa que eu lembrava muito, assim, quando jogava, a gente fazia treino de finalização no esporte, eu nunca, é difícil eu driblar, né, eu sempre procurava tirar. E assim, o Magrão veio esperando, sabe, eu tirar. Daí a bola deu uma escapadinha, daí foi onde eu cortei, veio para a esquerda e eu bati, né, com a esquerda e fiz o terceiro gol. Mas assim, a coisa que a gente vai lembrando depois, né, o Magrão esperava um pouco, E aí, e sabia aí, que a, eu gostava de tirar. e aí a sensação de ser campeão pelo rival dentro da Ilha do Retiro, que você. Como é que foi? Foi um complemento da tua carreira ser campeão também pelo Santa Cruz? Eu creio que sim, viu, Elton? Porque, assim, acho que são poucos, né, atletas, assim, que conseguem ser campeão, né, principalmente em duas equipes grandes, né, de capital, assim, e, puxa, eu sou muito privilegiado por ter sido, né, tantas vezes campeão pelo esporte e depois voltei a ser campeão com o maior rival, né, eu, assim, na hora eu pensei só em comemorar com o pessoal, né, pensava único, exclusivamente no Santa, porque eram as cores que eu defendia, era o clube que pagava meu salário, e foi isso, nunca, jamais passou na minha cabeça desrespeitar alguma coisa com o esporte, eu só, tem aquele negócio, né, da lei do ex, né, e ali ela concretizou de novo, e foi num título, que é um título que foi muito bacana, muito importante para mim também, porque o pessoal lá do Santa, o pessoal que envolve o futebol dali, são pessoas muito boas, pessoas muito queridas, né, você conhece muito bem lá dentro, e assim, puxa, foi muito feliz esse título também. Ô Luciano, e você não teve sequência no Santa Cruz por quê? Como foi a tua saída do Santa? Então, daí no final do ano, né, a gente disputou a Copa do Brasil, a gente saiu num jogo muito esquisito, né? Se eu não me engano, foi o Penarol lá de Manaus, que a gente perdeu em casa, no Arruda, né? Ninguém esperava. E depois na Série C a gente não conseguiu, cara. A gente não conseguiu o acesso. Apesar de, acho que se não me engano, na Série C, acho que foi o Denis fez mais gols. Depois acho que eu fiz 5 gols, 4, 5 gols. Mesma coisa que eu tinha feito no Pernambucano. Só que na época, depois teve aquele problema da Série C que parou o campeonato, que o O 13 da 13, Paraíba reivindicou vaga e atrapalhou tudo. O Santa teve esse problema financeiro, que você sabe muito bem, né, que depende muito da torcida, ali, né, da renda. E assim, daí chegou no final do ano a gente com problema de salário e assim, eu estava pronto para voltar, esperava o pessoal dar o ok.
e eu voltar para o Santa Cruz. Só que depois não teve conversa, anunciaram que por alto salário, e não era alto, né, mas alto salário, o Santa não ia renovar meu contrato, mas daí eu fiquei de boa, porque, puxa, ali as pessoas são maravilhosas, o Sandrão, que é uma pessoa do bem, uma pessoa correta, conversou comigo depois, o pessoal conversou, mas não teve estresse nenhum, mas foi mais isso, acho que depois eles começaram a renovar, acho que pegou um pessoal novo que já estava para vir, mas foi tranquilo. Ele falou, o Santa Cruz dispensou, não dispensou, acabou meu contrato, a gente não renovou, eu segui minha vida, mas foi uma passagem muito boa, viu, Hélio? 2012 foi muito gostoso ali, de estar jogando com o Denis Marques, estar jogando com Bala de novo, os garotos, Renatinho, Natão, Memo, nossa, molecada sensacional, cara. Puxa, a gente fez uma grande família ali também, todo mundo se ajudando. Acho que foi uma experiência maravilhosa também na minha carreira. Estamos chegando à reta final da live, ô Luciano. A galera tá lembrando a você aí que foi Leandro Souza que deu uma quebrada na bola lá para frente. O Leandrão, isso mesmo. Isso mesmo, Leandrão. Eu vi aqui, lá atrás, Teixeira 07, manda um abraço para mim, Teixeirão 07. Algum amigo seu aí? O Teixeirão. Poxa, o moleque joga muito, da base do Corinthians aí, daqui de Taubaté. Teixeirão, um abraço, meu parceiro. Com Deus. E o Vilas Boas disse que está curtindo nossa live lá em Petrolina, Pernambuco. Também está marcando presença na live. Ô Luciano, eu sempre faço essa pergunta para todos os meus entrevistados que foram jogadores de futebol. Você foi do jogador de futebol que teve sorte e recebeu de todos os times que jogou, ou é daquele bloco que tem um azar danado que jogou em 10 times e tem 5 devendo até hoje? Não, graças a Deus, eu mais recebi do que ficou para trás. Eu acho que um ou outro só que eu tive problema, né, de acionar a justiça, mas a maioria dos clubes, todos, assim, eu fiz contratos longos e recebi em dia, não tive problema assim. Mas no final de carreira, como eu falei para você, que às vezes aparecia um contrato de 3, 4 meses, daí você recebia 2 e mais 2 fica para trás e acerta, aquela coisa que você sabe que tem no futebol. Mas eu sou abençoado por ter passado por clubes que honraram bastante comigo. Você já falou que o gol mais bonito pelo esporte foi contra o Vasco em São Januário. E o gol mais bonito pelo Santa Cruz, qual foi? Pelo Santa Cruz, eu acho que foi o jogo contra o Belo Jardim, se eu não me engano. Foi um gol bonito também de esquerda, foi uma batida de fora da área. Até na época, né, eu ganhei o troféu do lance final, o gol mais bonito do Pernambucano. Mas foi um gol bacana também, um gol que, se eu não me engano, foi com o Renatinho, que eu tinha feito uma tabela e levei para o lado esquerdo e bati, a bola bateu na trave, entrou, foi um gol bonito também. Acho que isso daí foi o mais bonito que eu fiz pelo Santa. Eu falei hoje com o técnico Daniel Paulista do Esporte, ele mandou um abraço para você, disse que estava com saudade de você. E eu estava conversando com o Daniel. Daniel, quando é que a gente vai ver um meia igual ao Luciano Henrique? Ele disse, rapaz, olha, meia criativo e velocista hoje no Brasil é mosca branca. Eu pergunto a você, Luciano, cadê os jogadores com a sua característica? Sumiram por quê do Brasil? Puxa, é uma coisa que eu estou tentando saber também, viu, Elton? Porque, puxa, eu não sei se o futebol ficou muita marcação, muito tático. E assim, hoje você vê poucos jogadores que faz alguma coisa diferente, uma coisinha diferente que o cara faz, o cara já é o craque, né? E antigamente, minha época, bem antes também, tinha jogadores que, né, tentavam pelo menos fazer alguma coisa diferente, tá tudo marcado, tá tudo encaixadinho, mas numa jogada individual ele conseguia, né, abrir espaço para fazer a jogada, para fazer o gol, alguma coisa assim, mas tentava pelo menos, né? Puxa, na minha característica de driblador, tentar desmontar um esquema tático, né? Porque você sabe que num drible você tira um cara, você começa a abrir espaço. E hoje é muito difícil o cara que tenta fazer isso, né? A gente não vê isso. Eu, claro que errei várias vezes, vários contra-ataques dei também, mas pelo menos tentava, tinha atitude de tentar e eu sabia que se eu conseguisse fazer alguma coisa diferente, ia sair um gol, a gente ia sair uma assistência, alguma coisa assim. Mas assim, eu tô, né, procurando ver bastante futebol, até por, né, estar de treinador da base aí. Mas assim, tá difícil, a gente espera que o futebol pareça mais meias, né, de característica como a minha, não só a minha, mas como outros que já tiveram aí pelo esporte, né,
jogadores que faziam a diferença. E falando do Daniel, poxa, o Daniel é um parceirão, um amigo, a gente jogou, né, vários tempos juntos aí no esporte. E aqui no interior de São Paulo a gente jogou muitas vezes contra. Ele era lá do Comercial de Ribeirão Preto, eu era do Atlético de Sorocaba, a gente jogou várias vezes. Até me lembro em 2013, eu estava no Santo André, né? A gente estava na Série A2 do Campeonato Paulista e o Dani estava no Audax. Daí a gente jogou verdade. contra ali, a gente jogou contra, e pô, meu 10 e tal, no campo ali. Daqui a pouco, uma bola recuada para ele, ele pega uma paulada, igual aquele gol que ele fez contra o Vasco na ilha aí na Copa Vasco. do Brasil. Que golaço! Eu falei, É isso, essa verdade. daí tava acumulada desde 2008, né, Dani? Deu risada, brincou. Mas é um amigão, um cara sério, do bem, saudade, muita saudade dele. Torço Quem, muito por ele, quem, torço muito. quem é que você dividia quarto no Sport e no Santa Cruz? No esporte eu ficava bastante com o Kubala, a gente concentrava bastante, depois fiquei um tempo com o César, com o Cezão. No Santa eu fiquei bastante tempo com o César também. Pra gente ter essa amizade, né? Ele é de Guarulhos aqui, ele vem em casa, né? Ele vinha em casa, eu ia lá em Guarulhos, tal. A gente concentrava bastante, mas às vezes mudava. Agora eu não lembro mais ou menos assim. Com o Denis já fiquei várias concentrações com o Denis Marques. A galera assim vai mudando, né? Às vezes vai mudando. Mas assim, poxa, é muita saudade, né, Elton, essa época de concentração, de treinamento. Hoje a gente vê como faz falta o futebol, a resenha do futebol é muito gostoso, né? É uma coisa bacana demais. Eu não podia encerrar essa live sem falar de um jogador que eu acho que eu posso até ver, porque é loucura minha dizer que não vai ter mais. Mas quando é que a gente vai ver, o Luciano Henrique? Um lateral com a vontade, com a técnica do velho Dutra. Puxa, é difícil, viu? É difícil. Poxa, o velhinho jogava demais e, né, a idade, como eu falei pra você, bem mais velho do que nós ali, corria pra caramba. Eu falei, vem, qual o segredo? Essa farinha do Maranhão. Come essa farinha que você vê ele correr. Era umas pedras, farinha, ele mastigava, vai fazer um barulho. Eu falei, tá mastigando pedra, velho? Ele Castanha? dava Tá comendo risada. castanha? Castanha não. Nossa, castanha perdia de longe para aquela pedra que comia lá, que é a farofinha que trazia do Maranhão lá. Mas era um cara também extremamente profissional, um cara do bem, né? Um cara cristão e assim mesmo, um Profissional, né, cara Luciano? Um brincalhão, profissional exemplar, né? exemplar, um cara que eu aprendi muitas coisas com ele, aprendi muito mesmo. E depois a gente veio jogar junto no Santa Cruz também, né? E é um cara sensacional e é difícil ter uma qualidade e uma vontade que aquele velhinho lá tinha. Quando você era pequeno, você tinha um sonho de ser que jogador? Puxa, na época eu gostava muito do estilo do Edmundo, sabe? Na época da O Parmalat, animal! O é o animal! Animal, de 93, 94, que o Palmeiras, né, montou aquele time da Parmalat. E ele foi uma vez, veio uma vez aqui em Taubaté num teatro, ele veio dar uma palestra e tal, daí falando que ele começou do futsal no Vasco, e eu era jogador de futsal quando moleque, me espelhava nos dribles, né? Tudo que ele fazia com a bola ali, eu gostava muito dele, do estilo do futebol do Edmundo. Apareceu o aviso aqui, encerra, senão tu vai cair a live. Então tem um minuto para você se despedir aí dos seus amigos, dos seus fãs de Pernambuco, Luciano. Poxa, Wellington, foi muito bacana. Queria agradecer o convite mesmo dessa live. Pois fazia tempo que a gente não se via, né? Espero mais logo possível aí dar uma passada em Recife para te dar um abraço, acabando toda essa pandemia aí, né? E eu queria mandar um abraço a todos os torcedores aí de Recife, de Pernambuco em geral. Dizer que estou com muita saudade de estar no Arruda, de estar na ilha. Quando eu for, eu quero fazer questão de assistir um jogo em cada aí para matar a saudade. E dizer que Deus abençoe todos vocês. Pessoal que manda mensagem, né, Wellington? Às vezes eu não consigo acompanhar aqui, mas um abraço para todos aí que passaram, que mandaram mensagens aí. E dizer que foi muito bom estar com vocês aqui conversando, contando um pouco da minha história, brincando um pouco. E vamos seguindo, vamos em frente, que logo pode ser que mais para frente tenha, já não mais como ex-atleta, mas como um treinador, só colocar na mão de Deus e quem sabe mais para frente esteja trabalhando em Pernambuco.
Obrigado pela atenção, fica com Deus, um abraço para toda a tua família e ainda hoje eu mando para você porque ela vai estar postada no YouTube essa entrevista. Valeu, Lu, um abraço, irmão. Show de bola, irmão. Um abraço, boa noite, fica com Deus aí. Valeu, Luciano Henrique, aqui já dos últimos minutos, 47 do segundo tempo aqui da live, antes que ela encerre. Boa noite, galera. Vai estar no YouTube, o canal é WA Repórter 100 do YouTube. Boa noite, valeu, muito obrigado pela presença.